Toda vez que a gente faz esse pãozinho recheado aqui em casa, é o maior sucesso. Delicioso, fofinho, poucos ingredientes, super fácil de fazer e eu vou te ensinar a fazer essa receitinha agora. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então, olha só, gente, para você preparar o seu pãozinho, você vai precisar aqui de 570 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite levemente morninho, não pode ser leite muito quente, tá? Aqui também você vai precisar de 120 ml de óleo, meia colher de sobremesa de sal. Junto com o sal aqui você vai usar 10 gramas de fermento biológico para pão, tá? É aquele fermento seco. Junto com o fermento, vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar. Aqui estou usando açúcar demerara, mas você pode usar açúcar refinado, açúcar cristal, da mesma forma dá super certo, tá? E temos aqui 2 ovos também. Vamos começar a preparar essa receitinha super fácil? Então, olha só, você vai precisar de uma bacia grande e aí na bacia aqui nós vamos colocar o leite levemente morninho. Gente, não pode ser muito quente o leite, tá? Vamos adicionar aqui também os ovos. Junto com os ovos aqui vou adicionar o óleo. Vamos adicionar aqui também o açúcar. Lembrando que aqui é açúcar demerara, mas pode ser açúcar refinado, açúcar cristal, dá super certo. E por último, vamos adicionar aqui o fermento. Reserva o sal e a farinha de trigo que nós vamos colocar já já. Aqui você vai misturar tudo muito bem, com auxílio aqui de uma colher de pau, pode ser uma espátula, mas depois não tem jeito, gente, tem que ser mão na massa. E essa massa é deliciosa, super fofinha. Feito isso, misturou muito bem os ingredientes aqui, nós vamos começar adicionando a farinha de trigo aqui aos poucos. Nunca coloca a sua farinha de trigo aqui toda de uma vez, tá? Porque dependendo da sua região e da sua farinha de trigo, você vai precisar de um pouco mais ou um pouco menos de farinha aqui. Então, olha só, coloquei um pouquinho de farinha de trigo aqui, vou mexer muito bem aqui para ficar uma mistura bem homogênea. E aí sim, agora nesse momento, eu acrescento o sal. Feito isso, nós vamos adicionar agora o restante da farinha de trigo. Vou adiantar o vídeo aqui, porque nós amassamos essa massinha aqui por cerca de 10 minutinhos. É muito importante que você respeite esse tempo para sua massa ficar bem elástica, ficar bem fofinha. E olha só, gente, aqui eu utilizei toda a farinha de trigo. Ela fica uma massa que não gruda nas mãos, não gruda na bancada, é perfeita. E olha só como ela fica super lisinha. Enquanto eu tô terminando de sovar essa massa aqui, vamos combinar uma coisa? Já tá gostando desse vídeo? Então já clica aqui no botão do curtir, deixa um super like aqui no vídeo que você ajuda a gente a divulgar as nossas receitinhas para cada vez mais pessoas, tá? Então olha só, sovei aqui por cerca de 10 minutinhos, fica essa massa super lindona, lisinha, olha só, não gruda nas mãos. Vou colocar ela de volta aqui na bacia, vou cobrir com plástico filme e vou deixar ela descansar aqui em torno de 50 minutinhos. Passado esse tempo, ela dobrou de tamanho. Olha que massa mais linda. E você pode usar essa massa para fazer o seu pão caseiro sem recheio para tomar café da manhã. Fica maravilhoso, gente. Fica essa sugestão aí, ok? Aqui, olha só. Vou cortar a nossa massa aqui em 2 partes para facilitar aqui na hora da gente abrir essa massa. Super fácil de fazer, massa super maleável. Então aqui com o auxílio de um rolo, eu vou abrir ela aqui numa espessura aqui bem bacana pra gente colocar o nosso recheio, que eu vou te mostrar já já. Mas olha, gente, que massa perfeita. Você pode usar essa massa para fazer salgados também, tá? Aqui, olha só, abri a nossa massa aqui com cerca de 1 centímetro de espessura. E aí aqui eu tenho 300 gramas de mussarela ralada e 300 gramas de presunto raladinho. Você vai colocar esse recheio bem no centro da sua massa, dessa forma aqui, olha só. Pode colocar bastante recheio, que esse pãozinho, quanto mais recheio, mais gostoso ele fica. Então, olha só, para fechar, super fácil. Você vai pegar um lado da massa aqui, vai envolver todo o seu recheio aqui, dá uma apertadinha na massa aqui dessa forma e a outra ponta você vai colocar aqui por cima, desse jeitinho aqui, olha só, fica perfeito. E eu já tenho uma forma aqui que está untada, enfarinhada. E aí, o que que a gente vai fazer agora? Vou te dar 2 sugestões para você fazer esse pãozinho recheado, que é bem fácil de fazer, tá? Então, olha só, aqui vou medindo a nossa massinha aqui de 2 em 2 dedos,
para ficar aqui os cortes exatamente iguais. Então vou cortar a nossa massa toda aqui. Você pode fazer com recheio de frango cremoso, pode colocar catupiry junto com esse presunto e queijo aqui para ficar um recheio cremoso de queijo perfeito também. Aqui, olha só cortar, colocar na sua forma untada e enfarinhada e esperar 50 minutinhos para essa massinha descansar e crescer. Outra sugestão aqui de montagem desse pãozinho, você vai fechar ele da mesma forma, olha só. E aí nós vamos colocar ele numa forma de aro de 22 por 8 de altura. Vai ficar dessa forma aqui, olha só. Os nossos pãezinhos cortadinhos já estão aqui e o nosso pãozinho aqui na nossa forma de aro central. Vou deixar eles descansando por cerca de 50 minutinhos, eles vão dobrar de tamanho e aí é só você levar para assar. Aqui o nosso pãozinho já cresceu, pincelei uma gema de ovo, coloquei um pouquinho de orégano por cima e vou levar para assar, forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutinhos ou até que o seu pãozinho fique bem douradinho. Ele cresce bastante ainda no forno e o resultado desse pãozinho assadinho é essa delícia aqui, gente. Olha só, cresce bastante, fica super fofinho, é um sucesso no café da tarde aqui de casa e você pode colocar qualquer recheio aqui que fica perfeito. Vou cortar um pedacinho desse pãozinho aqui bem de pertinho para você ver como ele fica fofinho, dá água na boca porque é maravilhoso. Faz aí, depois você volta aqui nos comentários e me fala o que você achou desse pãozinho perfeito. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então já aproveita agora, se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado, que o nosso canal tá vindo com muita novidade para você. Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!